O Fluminense começou a eliminação em Caxias do Sul. A eliminação do Fluminense começou em Caxias do Sul, poupando jogadores em função do jogo contra o Bahia, né, no Maracanã, um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, e botou lá, tirou Thiago Silva, que Thiago Silva continua invicto, tomou gol, né, inclusive em cima dele um dos gols, e o outro uma falha bizonha do Thiago Santos, né, que ali não teve como o Thiago Silva resolver. E tomamos 2 gols, mas não perdemos a partida. O Fluminense lá perdeu de 3-2, que o Thiago Santos achou, o Fluminense achou um gol com o Thiago Santos, mas o Fluminense era para já ali ter tomado um 4-1 e ser eliminado. Ali era 4-1 ou 4-2 ou 5-2 e ser eliminado. O Fluminense fez um jogo bizarro lá em Caxias do Sul e conseguimos um 3-2. Ou seja, teoricamente, era um resultado totalmente reversível. No Maracanã, para 40 mil pessoas, o Fluminense jogando com o time titular, era um jogo fácil, falando friamente, era um jogo fácil o Fluminense reverter e ganhar do Juventude. Juventude não é nada demais. Não é um elenco pesado, não é um elenco forte, então não tem sentido a gente imaginar que a gente iria ser eliminado pelo Juventude. Uma situação normal. Só que o Fluminense chegou, botou o time, montou o time, que é o time titular do Fluminense. Talvez quando o Nonato voltar, talvez o Nonato seja titular. Mas o Fluminense tinha condição de ganhar o jogo de 2-0, de 3-0, de 3-1 e classificar, ganhar os 4,5 milhões e classificar para as oitavas de final, para as quartas de final. O que aconteceu? O Fluminense fez de tudo, não conseguia fazer nenhum tipo de penetração, não conseguia chutar gols, cruzamentos todos sem finalidade, porque a bola na área o Fluminense perdia todas as bolas. Então, o que aconteceu com isso? O Fluminense ficou o jogo inteiro mal. Tomou um gol com 5 minutos, a falha, a meu ver, foi em cima do Thiago, o Cauã sobe no vácuo, o Thiago Silva um pouco mais atrás e o cara fez o gol de cabeça. Com 5 minutos, você fica, como é que se diz? Mal, né? Toma um gol no Maracanã, que o cara tá com a vantagem de 1, faz um segundo gol e fica com vantagem de 2, ou seja, você vai ter que fazer 3 gols para classificar ou 2 para ir para o pênalti. Então a pressão psicológica já é grande. E o time fechado, o time do Juventude completamente fechado. Difícil o Fluminense penetrar, os caras jogando com vontade como último prato de comida, e o Fluminense tentando, invertendo bola de um lado para o outro, tentando, vem para cá, vem para lá, tabela, não consegue penetrar na área, cruza, não tem ninguém para cabecear. E essa tônica do jogo foi o tempo inteiro. E o tempo foi passando e o Fluminense não conseguia fazer nada, o Fluminense não conseguia fazer nada, o Fluminense não conseguia fazer nada. O que aconteceu? Acabou o primeiro tempo 1-0 para o Juventude, o Fluminense volta para o segundo tempo. Então o Fluminense faz as substituições, o Fluminense bota Marcelo da Diogo Barbosa, o Marcelo entra e dá um chute e se machuca, nitidamente sem condição, né? Infelizmente o Marcelo realmente está chegando o momento dele, né? Com todo o carinho que a gente tem com o Marcelo, pela história dele no Fluminense, no futebol mundial e pelos títulos que ele nos ajudou a conquistar, Libertadores, Carioca e Recopa, mas está chegando no momento que a despedida está chegando, né? E ele se machuca com muita facilidade. E o Fluminense teve que fazer uma outra substituição, botar a esquerdinha. Botou Keno na esquerda, botou o Lima, tirou o Martinelli, que também jogou mal o Martinelli. O Lima teve muito mais empenho, muito mais esforço. Vamos fazer uma análise do time do Fluminense. Fábio não teve muito o que fazer. O Samuel Xavier tentou o tempo todo se esforçando com áreas pela direita. O Thiago Silva não foi dos seus melhores jogos. Não, o Lima não achei horrível, não. Estava tentando, correndo, buscando. Não vi essa coisa horrível do Lima, não. O Thiago Santos hoje mal. O Thiago Silva não fez a diferença, até porque esse primeiro gol dele que a gente sofreu foi em cima dele. E o Diogo Barbosa também hoje com dificuldade. O excelente jogo que ele fez contra o Bahia, hoje não fez. O André, um jogo razoável, mobilizando, correndo, buscando o jogo, desarmando. É um jogador sempre com qualidade. O Ganso também tentando, buscando. O Caio Elias correndo, se deslocando, mas as coisas não aconteceram. O Fluminense, a verdade é a seguinte, se esse jogo termina 2-0, a live ia ser devasta. Devasta. E eu acho que tem um pouco do reflexo do que o Fluminense se apresentou lá em Caxias do Sul. Apesar de ter jogado titular, botou 40 mil pessoas no Maracanã, mas eu acho que o Fluminense, você não pode dizer que o Fluminense não tentou. O Fluminense tentou. O Fluminense fez um segundo tempo de luta, de buscar, de tentar virar o tempo todo, tanto que conseguiu esse empate, depois da falha do Thiago Santos, que eles fizeram um gol aos 5. O Fábio fez uma defesa aos 11. Aí teve um chute do Ganso aos 45, que para mim aquela bola é para fora. Eu vi aqui o replay, para mim aquela bola é para fora. Não sei se vocês acham, se alguém teve alguma visão de que a bola ia entrar. E não foi nenhuma defesa extraordinária do goleiro. Com 1 minuto e 51, o Ares faz um chute, também o goleiro defende. Com 13 minutos, o Marcelo chuta, se machuca, o goleiro também faz uma defesa. Mas eu não achei nenhuma defesa monumental do goleiro deles, não. E foi o goleiro que salvou, ajudou, tudo, lógico, mas não foi nada monumental. O chute também do Ganso,
Deck, ele fez a defesa também, o goleiro. Aos 40, a falha do Thiago Santos, né, que a gente tomou o segundo gol. Aos 44, uma defesa do Fábio, uma jogada pela esquerda, poderia ter tomado um terceiro gol. E aí vieram os dois gols, o gol do Cauã Elias aos 44, lindo gol, de letra, fantástico, né? Pô, incrível gol. E depois o gol do Keno, que esbarra num zagueiro e a bola encobre o goleiro. Então o Fluminense empatou. Então, ali naquele final, o Fluminense mostrou raça, vontade para empatar, para não sair com um vexame aqui do Maracanã. E a torcida aplaudiu, cantou, porque a gente sabe que tem outras batalhas. Sábado tem a batalha contra o Vasco, terça-feira tem a batalha contra o Grêmio. E não dá para ficar chorando essa eliminação. O Fluminense, nitidamente, pelos 180 minutos, o Fluminense não quis se classificar. Gente, o Fluminense foi eliminado pelo Juventude, com todo respeito ao Juventude. Foi eliminado pelo Juventude, jogando o segundo jogo no Maracanã, precisando de ganhar de 1-0 para ir para os pênaltis, 2-0 para se classificar. Você vai dizer que esse time merecia classificar o Fluminense? Não merecia. A vontade que o Juventude teve de classificar foi muito maior do que o do Fluminense. E esses 4,5 milhões, que para o Fluminense estava sendo importante para o orçamento do Fluminense, que estava na computação do orçamento, já vai ter um déficit por causa desse valor que o Fluminense não vai receber. Para o Juventude é uma fábula de dinheiro. É muito dinheiro para o Juventude. Não sei quantas folhas do Juventude paga, não sei qual o tamanho da folha do Juventude, mas com certeza deve pagar alguma coisa. Então, para eles é muito importante. Tem times, então, 4,5 milhões você paga um ano. Tem times de Copa do Brasil, 4,5 milhões você paga um ano de futebol do time, às vezes até 2. Então, esses times jogam como se fosse o último prato de comida. Então, a Juventude jogou totalmente fechado, praticamente 2 linhas de 5, com uma vontade, uma disposição absurda. O Jair Ventura fechou bem. Jair Ventura, que já tinha também vencido o jogo lá, Atlético Goianiense, e hoje empatou. Eu acho que esse empate, o torcedor sai com a tristeza da eliminação para o Juventude, porque o torcedor quer classificar. O torcedor não vai no Maracanã pensando em ser eliminado. O torcedor queria classificação, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que tirar o positivo disso. O positivo disso foi que o Fluminense lutou até o fim, correu, não pode falar que o Fluminense não teve luta, o Fluminense buscou o empate, a vitória, não conseguia de jeito maneiro, as bolas não estavam acontecendo, a gente ainda conseguiu 2 gols. Empatamos, evitamos uma vitória, mantivemos uma invencibilidade, mantivemos aí só 2 derrotas com o Mano, contra o Juventude, contra o Fortaleza lá, foram 2 derrotas que o Fluminense teve, e Thiago Silva invicto, né, na zaga do Fluminense, apesar de ter falhado no primeiro gol, ou não estava na posição certa e tal. Teve uma posse de bola absurda, né, parece que foram mais de 80% de posse de bola, mas essa posse de bola a gente já sabe mesmo na época do Diniz, e nada é a mesma coisa, né? Porque o que você tem que fazer é gol. Se não faz gol, não adianta a posse de bola. Isso é nítido, né? Então o que o torcedor do Fluminense tem que tirar a partir de agora? Não adianta ficar chorando, leite derramado, não adianta isso. Não adianta. O Fluminense foi eliminado, não ganhou os 4,5 milhões e não partiu para uma Copa do Brasil que agora vai ter Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo, praticamente, né? São Paulo joga na Serrinha, acho difícil São Paulo ser eliminado. Atlético Mineiro, que ganhou de 3-0, Bahia, Corinthians, que ganhou dos pênaltis do Grêmio, foram 2 de 0-0, e o Juventude. Acho que o Flamengo aqui é favorito, tem o Flamengo de favorito, mas você tem aí um Vasco, que é um time, mesmo não estando no bom momento, o amigo falou que viu o Vasco e Atlético Paranaense, disse que horrível. O Atlético Paranaense, que é um time, né, ganhou as 2 partidas, quer dizer, ganhou na Arena da Baixada, ganhou em Bragança, é um time de Copa, é um time forte em Copas, né? Foi campeão da Copa do Brasil também. O São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, provavelmente deve classificar. Atlético Mineiro, sempre uma força. Bahia vive um momento interessante, eliminou o Botafogo, e o Corinthians, a sua tradição. A Copa do Brasil sempre é um campeonato muito difícil, porque a gente vai ter um sorteio, a gente vai ver com quem que o Juventude vai cair. E o caminho porque agora vai ter o chaveamento. É um caminho difícil. E o Fluminense tendo que jogar um campeonato brasileiro com muita contundência, precisando ser campeão, precisando ganhar jogos para sair daquela posição, para não correr. Cara, o nosso título esse ano, que a gente ficou desesperado, é o não cair. Esse é o nosso título esse ano. Recopa e não cair. Esse é o nosso título, tá? Então, o Fluminense tem que fazer o dever de casa, ganhar jogos em casa, tentar pontuar alguns jogos, assim como o Vasco, que vai jogar num campo neutro, mas é um campo de grama sintética, mas o Vasco também não é o detentor, não é o campo deles, né? O Fluminense vai ter pouca torcida, mas eu acho que o Fluminense tem condição de fazer um jogo duro contra o Vasco, jogar contra o Corinthians aqui e tentar ganhar. Arena MRV vai ser difícil com o Atlético Mineiro, tentar um empate, se não conseguir, ok, e tentar ganhar do São Paulo aqui depois. Esse é o campeonato do Fluminense. E a Libertadores tentar buscar. Tentar ganhar do Grêmio lá, ou empatar no Couto Pereira e tentar trazer para cá a vitória. Eu acho que o Grêmio é um time que joga um pouco diferente do Juventude. O Juventude, por ser um time pequeno, ele se fecha demais. O Grêmio é um time grande, né? Então o Grêmio também vai agredir, o Grêmio vai buscar, é um time copeiro também, mas eu acho que o Fluminense tem que pensar agora focadamente no Grêmio. Agora são 2 competições. Quando estiver jogando a Copa do Brasil, o Fluminense não vai precisar jogar, não vai ter jogar. A gente tem que tirar o proveito disso. O Fluminense não vai precisar jogar a Copa do Brasil agora. Eu já vinha falando isso. Lá em Caxias, eu fiz a live, eu senti que a coisa estava esquisita. Eu senti esquisito demais. Eu senti que
Aquele jogo lá não foi legal, não foi legal. Ali demostrou que o Fluminense talvez não tivesse interesse, né, realmente em ganhar a Copa do Brasil, conseguir, né? Mas aí eu acho que aqui tentou, mas não estava conseguindo, teve dificuldade, né? E eu não queria nenhum torcedor. Assim, lógico, se a gente perde esse jogo hoje, uma derrota devasta, né, aquele 2-0 e tudo, seria realmente uma depressão. Como a gente achou esse jogo? Foi um achado também, né? Ali foi um achado em cima de uma dedicação que o time fez naquele momento para tentar o gol de qualquer maneira e não arremeteu, mesmo perdendo os 2-0, o Fluminense poderia ter entregado tudo ali, já brochado de vez e não feito mais nada. O Fluminense continuou lutando, mostrou que tem força também, né, para lutar. Então eu não, isso para mim foi positivo. Isso aí para mim foi positivo. O time teve postura no final, mas uma dificuldade danada, né? O Fluminense teve muita dificuldade para poder fazer gol no jogo inteiro. Foi uma, sabe, as defesas do goleiro para mim não foram nada do outro mundo, foram defesas médias e com isso o Fluminense é eliminado. Né? Então, o torcedor saiu, aplaudiu o time, gritou nessa, porque o time reagiu, o time mostrou vontade no final, mostrou reação, né? Mostrou reação. Então a gente tem que tirar de proveito isso. Deu moral para o jogo contra o Vasco, dependendo do jogo, vai dar moral também para o jogo contra o Grêmio, essa luta final, porque lutou, a torcida aplaudiu, o torcedor reconhece quando o time se esforça, mesmo com toda a dificuldade que o Fluminense teve, os caras fazendo cera, né? É time pequeno, né? Tem limitação. Time menor, o Juventude é um time menor, apesar de ser um time bem estruturado, né? O Jacone é um estádio muito simpático, né? O pessoal lá, o povo gaúcho, né? O povo lá de Caxias é um povo muito simpático e tudo, mas é um time conotado como de investimento menor, né? Então a tendência é um time grande ganhar, ainda mais jogando no Maracanã. Só que eles lutaram, se fecharam na defesa e o Fluminense não conseguiu perfurar ali a área. Cruzando não adianta, porque a gente só tem praticamente o Colombo, nós não temos um jogador de referência alto na área e o Fluminense acabou sendo eliminado. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.